boa tarde a todos os companheiros aqui hoje reunidos. É uma satisfação estarmos aqui hoje e para ouvir aí os nossos companheiros, né? Quero saudar aqui a mesa, aqui na figura do nosso ex-prefeito Haddad, né? Que aceitou então estar vindo aqui conosco conversar com a gente aqui de Carapicuíba, Osasco, enfim, toda a região, né, aqui próximos, né, próximos aqui da nossa cidade também. Então, e também eu gostaria de assim, parabenizar quem está aqui e também, é lógico, que nós vamos estar aí levando o que for dito aqui para outros companheiros aqui da nossa região que não puderam estar aqui hoje. Um grande abraço a todos. Muito boa tarde a todos, a todas. Uma alegria bastante grande estar aqui com vocês. Queria saudar aqui todos os integrantes da mesa, nosso companheiro Tafarel. Ontem estivemos lá na CUT fazendo também um debate lá com os companheiros da direção estadual e de diversos sindicatos. Saudar o nosso presidente Guimarães, que está fazendo uma atividade bastante importante. Sextas-feiras, vários debates, PT Bar de novo, para a gente resgatar nossas tradições. Saudar o nosso ex-prefeito, que palestrante hoje. Saudar a Cida, nossa vereadora lá de Carapicuíba. E saudar o nosso companheiro Serjão, que nossa grande liderança aqui da região. Tem agora emprestado a sua capacidade de elaboração política para a executiva estadual do nosso partido, junto com o Chico Macena, que está aí também, queria saudar. E nós temos muitos desafios, não só desafios conjunturais, mas muitos desafios a enfrentar no próximo período. Obviamente, eu tenho sempre insistido nisso, vou novamente falar. Nosso principal desafio é o processo eleitoral 2018, fazer do nosso presidente Lula mais uma vez presidente, mas o nosso horizonte é muito maior que isso. O golpe e o embate que nós estamos fazendo não veio para apenas tirar o presidente Dilma e o PT do governo, veio para mudar o nosso país, destruir, desmontar a nossa democracia, o nosso patrimônio, o nosso território, as nossas empresas, e entregar para o capital nacional e internacional como eles estão fazendo. Então nós temos que fazer sempre esse tipo de conversa, esse tipo de debate, mas nós temos que também dialogar com a população lá fora cada vez mais e buscar mostrar o nosso papel para a retomada do desenvolvimento brasileiro e retomada dos programas sociais, retomada dos direitos retirados dos trabalhadores e do povo, e a nossa condição de partido, de movimentos gerais aí de esquerda e os movimentos sociais nesse sentido. Eu não vou aqui ficar me alongando, as próximas 2 semanas certamente vai estar pautada pela denúncia que está lá contra o presidente golpista Michel Temer, contra 2 ministros. Nós vamos fazer o embate primeiro lá na Comissão de Constituição e Justiça e posteriormente no plenário. E acho que todos nós precisamos acompanhar isso de perto, porque eles querem fazer mudanças, como eu estou falando, e pouco se importa se for com o Temer ou se for com outro. Então, o centro da nossa atuação tem que ser nessa resistência e contra esse tipo de política. Grande abraço, bom debate a todos. Só antes de passar aqui para o Tafarel, lembrar que está aqui o nosso agradecimento aqui ao Alexandre Pertaz, grande dirigente aqui dos bancários, né? Também o Daniel, nosso companheiro que foi meu companheiro e chefe, né, Sérgio? O chefe nosso aqui. O nosso chefe, exatamente. Continua sendo o chefe dele. E a companheira Liliane, que é a coordenadora aqui da subsede. E vamos falando aí com o tempo, vamos olhando, né, Luiz? Nós vamos cumprimentando com o tempo aí, né? Passar a palavra aqui para dar a sua saudação ao companheiro Tafarel, que é o nosso vice-presidente da CUT. Para nós aqui ele é o presidente, respeitosamente, que o outro não sabe disso, né? E é bancário também aqui. Deixa o presidente saber disso. Vamos dar uma piada aqui, verdade. Outro dia eu estava na reunião, de repente, foi minha primeira executiva, né?
Aí o Douglas Iso, o presidente da CUT, ele foi sentar e não caiu da cadeira, cara. Os caras, pô, Tavarel, assume aí. Olha só. Bom, boa tarde a todos os companheiros e companheiras. Cumprimentar meu presidente do PT, o Guimarães, o Haddad, seja bem-vindo aos Osasco, Haddad. Você vindo para cá, você traz novas esperanças, que o prefeito daqui está convidando o prefeito de São Paulo para receber um título na segunda-feira, e nós vamos lá na Câmara fazer enfrentamento. Sérgio, prefeito de Carapicuíba, ajudou muito a construção do PT na localidade toda aqui. A Cida é uma companheira de luta, ajudou nós fazermos lá na Câmara de Carapicuíba uma audiência pública, né? Está estampado aqui na minha camiseta. Se tem banco público, né? Se é público é para todos. O governo golpista quer entregar 39 empresas. E a Cida, né, Cida, fizer uma boa audiência pública. É o Pracidelli que pela segunda vez é chamado para ir na CUT e não, né, deixou outras agendas para estar lá. Pracidelli, você ontem foi muito bom lá na CUT. E dizer aqui, Guimarães, que assim, tem pesquisas indicando, Haddad, que o PT tem se recuperado. Então, assim, na família, eu já estou sentindo isso, porque na família no tempo passava um pouco mal, né? Que a imprensa batia bastante, as pessoas me acusavam, até no grupo da WhatsApp da família. E hoje eu tenho desempregados na família. E hoje eles têm falado, realmente, Tafarel, o negócio está difícil. Está difícil e vai piorar. Inclusive, eu tenho dialogado muito com a minha família, estou esperando outros atos de rua que a CUT está programando agora para novembro, e esse pessoal de fato está acordando. Eu digo assim, um reflexo na família também sente esse reflexo entre os amigos, né? Então, assim, é um momento de recuperação do partido, então, sim, por isso que eu falo para você, você vindo para cá, você traz boas energias para a gente começar a acumular para disputar esse espaço na sociedade. Mas, boa tarde a todos, vamos aqui ouvir o Haddad, que é importante. O pessoal falando de ex, uma vez o Lula veio aqui e disse que ex é um problema. Então, aqui como nós estamos com esse prefeito, mas nós temos um prefeito de peso, apesar que sua cidade era grande, né? Mas o nosso, né, de peso também. Passar a palavra aqui para o companheiro Sérgio, lembrando que o Sérgio, só fazer aqui um comentário rápido, eu tive, que tem alguns ex-secretários do Sérgio, que eu considero secretário até hoje, né, pela competência, pela lealdade, mas eu tive a oportunidade de trabalhar lá com o Sérgio, foi uma experiência, aprendi bastante. O Sérgio é um sujeito que acorda cedo, muito cedo, dorme tarde, e como diz o companheiro Bernal, que é secretário de governo, é um animal político, né? Então, né, a maioria aqui é amigo do Sérgio, são companheiros, então, fazer esse registro aqui, por isso que ele é o ex de peso, né? Porque é forte, né? Fala, Sérgio. Opa, alô. Bom, boa tarde a todos e todas. Então, o Valmir falou da palestra, hoje eu não vou fazer palestra não, que eu fiz estou atendendo um pedido do Haddad aqui, fazer uma média, ele estava na Paraíba, ele precisa ir embora para casa. Para vocês que ganharam. Vocês ganharam porque eu vou falar pouco hoje. Eu sempre falo muito, né? Então vocês ganharam um presente no sábado hoje, que por conta do Haddad, então vocês agradeçam o Haddad depois. Né? Porque eu vou agradeço aos paraibanos por conta disso. Bom, dizer da alegria de receber os nossos companheiros e companheiras aqui, todos que estão na mesa, os que estão aqui no auditório, é uma alegria nessa casa, né? Eu e Guimarães, nós vimos esse prédio ser construído, né? Nós trabalhávamos no sindicato dos bancários, então nós acompanhamos, que antes era lá na Euclides da Cunha 140, né? A sede histórica. O Marcão só não está aqui, mas diz que ele está fazendo uma reunião do mandato dele agora. Que já estamos competindo com a reunião plenária do mandato do Marcão nesse exato momento. Marcão aqui, nosso deputado estadual aqui de Osasco. E o encontro nosso nacional de mulheres, né? A mulherada foi para o encontro nacional. Uma boa parte foi para o Encontro Nacional de Mulheres. Mas é uma alegria ter-os todos aqui. Bom, eu vou falar rapidamente por que foi essa ideia. Porque muita gente falou assim, por que você está trazendo o Haddad para falar, conversar? Eu vou falar um negócio seguinte. Quando eu conheci o Haddad, eu era prefeito de Educação, eu acompanhava um pouco o trabalho dele, depois como prefeito, eu ficava com a raiva danada do Haddad. Mas raiva mesmo, sabe? Eu ficava olhando assim, ficava... Porque eu tenho 50 anos de idade e comecei a militar aos 14 anos de idade, né? 14 anos. Com 23 anos eu era vereador. Fui secretário nacional de juventude do PT, fui vice-presidente da União Brasileira de Estudantes, fui vice-presidente da União Paulista de Estudantes Secundaristas, quer dizer, então desde os 14 anos fazendo política. E fazendo política na esquerda, o que a gente se acostuma? A ser mandado. Então os líderes políticos no campo da esquerda, você tem aquela ideia de hegemonia que passa pela aquele comando, que é um negócio meio híbrido do PT, não é aquela coisa do centralismo democrático leninista, mas também não é uma coisa assim, né, tão livre, é uma coisa orgânica, né? Não é uma coisa maquinovista lá do Marco, mas também não é uma coisa do Lenin, então é uma coisa que fica ali pelo meio.
Então eu falava assim, puxa vida, se eu tivesse a influência, a capacidade de debate, diálogo, de relação com a sociedade, eu mandava em todo mundo. Aí eu ficava indignado de não querer mandar na gente, não querer comandar, enquadrar aquele cara da burocracia partidária, essas coisas todas. Mas enfim, aí ao longo do tempo, com a evolução dos nossos problemas, as dificuldades que o PT tem enfrentado, a esquerda especialmente, o que eu pude verificar? Que o Haddad ele se consolidou como uma das principais lideranças. Eu ouso dizer hoje que depois do Lula é a grande liderança do PT no Brasil. Todo respeito a companheiros, outros governadores, senadores, companheiros que têm um grande histórico, capacidade de elaboração, todo respeito a essa companheirada. Porque o Haddad ele construiu um tipo de hegemonia dentro do PT que é uma coisa importante, que é baseado nas ideias. Não é baseado na máquina, na burocracia, no controle da burocracia. Então isso é muito alvissareiro, porque coloca para todos nós o seguinte, que é possível você, a partir das ideias, ter influência política. Você fazer a partir do debate, né? Então, a partir das ideias. O Florestan Fernandes, ele falava, tinha uma frase que eu gostava, que ele falava assim, ele fala, contra a força das ideias, contra as ideias de força, a força das ideias. Então é assim, então o Haddad ele vai conquistando, porque é uma pessoa que tem rumo na sua atuação política, tem clareza no debate que faz, tem convicção daquilo que apresenta. Então por isso que ele conseguiu, mesmo não sendo reeleito em São Paulo, conseguir aquilo que nós chamamos de grande vitória política. Porque cada dia que passa, o Haddad está ficando maior, 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 maior. Então ele colocou e ensinou para todos nós que não vale a pena você sacrificar as suas convicções, as suas ideias, aquele patrimônio político-cultural que representa as ideias de esquerda na história da humanidade, por conta de um processo eleitoral apenas. Quantos de nós já nos presenciamos no PT, vitórias eleitorais que tiveram um custo tão difícil, foi tão problemático o partido, que colocou em xeque a nossa história. Então o Haddad é essa pessoa, viu, Haddad? Eu tenho essa clareza hoje, que resgata o melhor das nossas tradições da esquerda libertária, socialista, democrática. Então é esse brasileiro que eu tenho certeza que nós ainda no horizonte próximo vamos ver, né, o Haddad desenvolvendo um importante papel no nosso país de resistência a esse estado de exceção que está instalado no nosso país, na consolidação do Estado Democrático de Direito, na ampliação, na radicalidade da reforma do Estado que nós precisamos fazer. Ele teve uma experiência exitosa à frente da Prefeitura por conta disso. Então, eu hoje não vou, como eu disse, só para falar, agradecer. Eu sei, né, todo o caminho, o trabalho que ele tem feito a pedido do nosso querido comandante Lula, né? Então eu agradeço por ter feito esse esforço de estar aqui hoje para poder debater com todos nós, compartilhar essa experiência importante que ele acumulou. Então, vamos passar aqui para o nosso querido Dani. Obrigado. Gente, boa tarde. É um prazer muito grande estar com todos os companheiros aqui da mesa, no sindicato aqui, no Sindicato dos Bancários. Eu queria agradecer o Guimarães, Tafarel, Valmir, a Cida e o Sérgio, sobretudo as palavras generosas do Sérgio. O Sérgio é uma inspiração grande, viu, para prefeitos do PT e do campo que a gente pertence. Pessoa de grande atividade, né, não só na sua cidade, mas uma liderança importante nas instâncias, nas associações de prefeito, na região metropolitana, e passou muito da experiência dele de mobilização. Aprendi muito com o Sérgio, queria dizer isso, e agradeço muito as suas palavras e retribuo a gentileza pela liderança que ele é. Nós vamos falar um pouco de conjuntura, né? A encomenda a gente falar de conjuntura. De fato, eu estou circulando vários lugares, em geral universidade e Instituto Federal, a pedido do Lula, que quer que o nosso plano de governo recoloque ênfase na educação. Não sei se vocês notaram, mas a educação, que tinha uma centralidade absoluta nos nossos governos, absoluta, não é? Todo mundo aqui é capaz de citar 5, 10 marcas da gestão Lula e Dilma na área da educação. Fácil. Todo mundo sabe o que é ProUni, todo mundo sabe o que é FIES, todo mundo sabe o que é a expansão das federais, porque Osasco tem uma universidade federal
graças ao governo Lula e Dilma. Todo mundo sabe o que são os institutos federais. Todo mundo sabe o que é o caminho da escola, que trocou os ônibus do país inteiro. Todo mundo sabe o que é Fundeb. Todo mundo sabe o que é piso nacional do magistério. Eu fico uma tarde aqui falando das marcas dos nossos governos na área da educação. E o que o Lula percebeu? O Lula percebeu que, como eu fiquei lá 8 anos, 1 ano e meio como secretário executivo, que é uma espécie de vice-ministro, e 6 anos e meio como ministro, o Lula percebeu que talvez eu pudesse desempenhar o papel de reconectar a nossa agenda e rememorar as pessoas daquilo que foi feito e que se perde no Brasil. Memória curta. Porque é muita informação o dia todo, muita informação com viés. E aquilo que interessa reter, a população muitas vezes não retém, porque é bombardeada e dirigida para um outro canto. Em vez de dar importância porque tem valor, acaba se distraindo com aquilo que a imprensa quer, e não com aquilo que é relevante e estrutural para o desenvolvimento do país. O que eu tenho observado? Né? Eu já fui a João Pessoa, já fui a São Luís, já fui a Recife, já fui a Campo Grande, todo canto, fui a Porto Alegre recentemente. Existe hoje uma saudade dos governos do PT na área da educação. Tanto da educação básica quanto da educação superior. Da educação profissional, da educação infantil. Existe saudade dos nossos governos porque esse governo Temer está desmontando as conquistas tão recentemente conquistadas, tão recentemente atingidas pela população brasileira. O pobre não chegava numa universidade, o negro não chegava numa universidade, era muito difícil. 2015, 40% dos formandos do país estavam obtendo o primeiro diploma da família. Ou seja, quase metade dos formandos do país eram o primeiro diploma da família. Olha a relevância que isso tem. Enorme, porque isso vai repercutir em toda a família da pessoa. A gente sabe o que é botar um filho na universidade. Os irmãos vão olhar para esse exemplo, os vizinhos, os primos, todo mundo vai olhar para o exemplo e vai falar, é possível. Agora é possível. Né? Eu estou começando por isso, pelo quê? Pela simples razão de que o que o Guimarães colocou é muito verdadeiro. Nós estamos recuperando terreno. Significa dizer que nós recuperamos tudo que perdemos? Não. Mas metade do que nós perdemos nós já recuperamos, Sérgio. Nós chegamos a ter 32% de preferência do eleitorado. Alguém dirá, quer dizer que 68% não queria a gente? Não. 32% queria a gente, 68% não queria nada. Não é que não queria, queria um outro partido. Porque depois da gente com 32, era o PMDB com 7, o PSDB com 5, e os outros partidos nem pontuavam. Então, juntando tudo, dava 50% do eleitorado tem preferência partidária. Desses 50% que tinha preferência partidária, 32% era do PT. Bom, no pior momento nosso, foi setembro do ano passado. Então, às vezes as pessoas fazem uma avaliação das eleições municipais, esquecendo que nós perdemos 60% de votos no país inteiro. O PT perdeu 60% dos votos que teve em 2012 e em 2016. Por quê? Foi tudo bem organizado para que isso acontecesse. Vocês já repararam que não teve uma delação vazada até a eleição do ano passado que não dissesse respeito ao PT? As delações envolvendo os outros partidos só surgiram depois da eleição. Só depois que você veio a saber o que estava se dizendo do PSDB, do PMDB. Até então era só o PT. Né? Resultado, nós caímos de 32% para 9%. O que o Datafolha deu essa semana que passou? Estamos com 19%. Ou seja, metade do caminho nós já recuperamos. E se o Lula continuar nas caravanas, resgatando a esperança, resgatando o projeto nacional, resgatando o projeto social que ele representa, ele já está com 35%, e às vezes a pessoa fala, o Lula é maior que o PT. É natural que seja.
Porque o Lula foi presidente da República há 8 anos e saiu com 80% de aprovação. Então é natural que ele tenha uma representatividade maior. Mas ele pode crescer ainda mais e com esse crescimento pode vir angariar ainda mais apoio para o campo progressista no país, que está sofrendo, continua sofrendo ataques diários. Vocês viram que a crise começou econômica, rapidamente passou a política, depois institucional, e agora ela está na área mais perigosa, que é o plano da cultura, o plano do comportamento. Transbordou das instituições para um terreno perigoso, pantanoso, que é a disputa de valores. Quais valores? Se nós vamos ter uma sociedade mais intolerante ou menos intolerante, se nós vamos ter uma sociedade com mais igualdade de oportunidade ou com menos igualdade de oportunidade, se quem vai ditar as regras é o capital ou se o trabalho também vai ter protagonismo na mesa de negociação. Capital e trabalho, como o Lula tentou estabelecer, né? A sociedade continua capitalista, mas para ela continuar capitalista, ela precisa que o trabalhador consuma, precisa que o trabalhador estude, precisa que o trabalhador tenha saúde, coisas básicas que qualquer país desenvolvido tem. Então eu acho que nós estamos num momento de recuperação e risco. Porque quanto mais o Lula cresce, quanto mais o PT recupera prestígio, maior o risco institucional. Porque, como disse o próprio Lula, eles não fizeram tudo isso para ficar no meio do caminho, né? Ninguém passa uma vergonha dessa. O que eles estão passando é vergonha internacional, né? O que o Temer está fazendo e o que ele representa é uma coisa vergonhosa internacionalmente, não é só nacionalmente. Um homem que não é nem considerado no plano internacional. Então eles não passaram essa vergonha toda de dar um golpe, de tirar uma presidente inventando um pretexto, né? Ninguém sabe até hoje o que é pedalada fiscal. Nem vai saber. O assunto vai desaparecer como apareceu, sem ninguém dar satisfação da coisa. Ninguém vai tomar conhecimento disso. Então arruma pretexto para fazer as coisas e, obviamente, que tem um plano em execução, que está sendo cumprido religiosamente. Todas as reformas, de onde surgiram essas reformas? Quem redigiu esses textos? Isso tudo já estava pronto. Isso tudo já estava redigido. A reforma trabalhista que passou foi um substitutivo. O governo mandou qualquer coisa e lá por dentro eles fizeram a alteração do texto. Eram 7 artigos, aprovaram mais de 100. Então isso tudo tem uma orquestração, uma organização por trás. Não é uma coisa que está sendo feita a olho ou sem método. Está sendo feita com método. Essa coisa toda tem método para fazer. E você vê que eles estão cumprindo a agenda deles. Eu não sei se eles vão continuar com o Temer. É uma dúvida que eu tenho. Porque o Temer pode não... Ele pode não interessar mais. Porque chegar com essa agenda econômica com o Temer junto pode dificultar muito a eleição e o candidato deles. E uma maneira de distrair a atenção é dizer, agora não temos mais o Temer, agora acabou. Continuar até o final dele, tem que continuar. Bater painel em São Paulo, tem que cancelar. Então, nós não sabemos muito bem os últimos movimentos, o que vai acontecer, né, se eles têm interesse ou não na manutenção do Temer para o propósito final que eles têm. O propósito deles não é o presidente da República. O propósito deles é um projeto. É um projeto. Se o Temer não servir mais a esse projeto, se ele representar um desgaste para esse projeto, eles vão se livrar do Temer com a mesma facilidade que puseram ele lá. Então amanhã, fala, olha, não dá para entrar em 2018 com o Temer, carregando o Temer. Nós temos que acabar com esse velório logo, enterra o homem, vamos para frente, entendeu? E aí renova, bota um quadro novo lá, o Rodrigo Maia, quem quer que seja, e fica aquela coisa de você não saber exatamente o que está acontecendo. Né? Fica uma... Quando você tira um cara impopular e põe um outro qualquer, esse outro qualquer tem uma taxa de aprovação maior do que o antecessor no começo. Né? O próprio Temer teve uma taxa de aprovação superior a Dilma no começo.
Hoje a taxa dele é muito pior. Então você sempre dá, a população é generosa, sempre dá um jeito para quem está chegando, vai chegar com jeito, vai dizer que quer organizar o país, vai dizer que é desprendido, que está fazendo isso pelos outros, não está fazendo isso por si mesmo. A gente sabe como é que essa história, né? Como é que ela acontece. Então nós não sabemos, né? A reforma política, sinceramente, ela não vai produzir efeito nenhum em 2018. Na minha opinião, em 2018 não vai acontecer nada. Vai acontecer talvez em 2022 se as regras forem mantidas, né, do fim da coligação proporcional. Eu acho que o financiamento público, da maneira como foi aprovado, é bom, porque foi um valor menor, devia ser menor ainda, na minha opinião, mas vai reduzir os custos e vai garantir que o pobre possa ser candidato, porque os partidos vão ter um fundo partidário para custear as eleições sem ter que recorrer a empresário. Isso é bom. Ele inventou o limite de doação da pessoa física, né? Que era até 10 salários mínimos. E ele botou até 10% da renda bruta. De autofinanciamento. Isso ruim, né? Isso foi ruim. Mas de qualquer maneira, você tem condições hoje de se financiar com esse fundo e não ter que pedir para ninguém para apresentar suas ideias. O importante é ter liberdade de se apresentar sem medo de esgotar o financiamento. Porque o ruim da política é isso, eu vou maneirar no discurso, porque eu não sei se esse discurso aqui vai atrair investidores. Porque tudo é feito com base em investimento, quando o dinheiro é privado. Então o dinheiro público não, o investimento é nas ideias, é nas pessoas, não é nas causas que o dinheiro quer comprar. Tá? Então isso é importante. Tá? Mas, como passou tudo para 2020, 2022, a chance da gente ter um congresso de mal a pior, ela é grande o ano que vem. Então, qual é o desafio, na minha opinião? Acho que o desafio nosso é conversar muito com os partidos progressistas. Acho que a gente tem que manter canal permanente de diálogo com o PSB, sobretudo no Nordeste. Né? Estive com o Ricardo Coutinho, que é um homem comprometido, né, com a democracia. Foi até o fim na defesa do mandato da Dilma. Né? O Paulo Câmara, que hoje está fazendo um trabalho de saneamento do PSB, para trazer o PSB para o leito certo. O PCdoB, né? O PDT. Nós temos que manter essa conversa permanente, porque nós vamos precisar, não é só ganhar a eleição, tem o trabalho de governar, depois de reconstruir o país, que foi destruído nos últimos 2 anos. Conseguiram liquidar, né, as perspectivas de emancipação das pessoas. Ninguém quer um Brasil que cresça 4% em detrimento dos pobres. Porque o Brasil já viveu fase de crescimento, sempre às custas do povo. Então, crescer às custas do povo, nós recusamos esse projeto. O Lula foi responsável por um padrão de crescimento totalmente diferente dos 500 anos anteriores. O Brasil crescia às custas do povo, de 2002 em diante cresceu com o povo, cresceu a partir do consumo e das possibilidades oferecidas para os mais pobres. Não é que o rico deixou de ganhar, ganhou até mais. Mas o pobre no Brasil, ele realmente teve vez. Ele teve uma renda maior, teve lugar no orçamento público, isso representou muita coisa. Então, do meu ponto de vista, eu acho mesmo que o pior já passou, e isso é preocupante. Porque o fato de que o Tafarel falava que entre os amigos já mudou, teve muita família que se dividiu, gente. Teve muito amigo que deixou de se falar, né, nesse período. Então isso está mudando. Mas o fato disso estar mudando, é isso que eu queria terminar dizendo, para a gente abrir uma conversa. O fato disso estar mudando não é garantia de que as coisas vão melhorar. Por quê? Porque a consciência das pessoas está aumentando. E quem fez o papelão que fez, deve a essa altura estar fazendo a mesma coisa que você fez. A coisa está melhorando para o outro lado.
E aí? Eles vão ficar quietos diante disso? Então o risco que nós corremos é ter o recrudescimento da tensão em função do fato justamente de que as pessoas estão mais atentas e mais conscientes do que aconteceu no país. Então é uma tarefa difícil, né? E a democracia hoje tem que ser um valor absoluto na militância de todos nós. Defender a democracia, defender o calendário eleitoral, defender as minorias, defender o trabalhador. Nós temos que ter muita consciência de que a mobilização tem que aumentar para que eles se sintam acuados diante dessa mobilização e a gente possa ter eleições livres, que obviamente que começa pela candidatura do presidente Lula, porque não será razoável, né, você imaginar um pleito de 2018 sem a presença dele, né? Então, mas a gente não pode se fixar só nisso, porque ele pode e acho que vai ganhar a eleição, mas ele tem que governar depois. Então nós vamos fazer deputado, nós vamos fazer governador, nós vamos fazer senador. A bandeira é importante, mas tem que vir acompanhada de um exército aí parlamentar que seja capaz de sustentar a revisão de todo esse descalabro que está acontecendo no país. Então é hora agora de ir pela estrada, viu? Eu estou convencido disso, até porque, meu Sérgio, a receptividade é muito boa. Olha, eu fui fazer um debate sobre plano de diretor de João Pessoa. O plano de diretor de João Pessoa não é um tema palpitante, né? Nós juntamos 700 pessoas em João Pessoa, com a minha ida para lá, coisa que eu não consegui fazer em São Paulo, para discutir o plano de diretor de São Paulo. Eu juntei mais gente em João Pessoa para discutir o plano de diretor de João Pessoa do que consegui juntar numa única audiência em São Paulo. Teve muita audiência pública, tem mais de 100 audiências públicas em São Paulo. 104 audiências públicas em São Paulo. Nenhuma com 700 pessoas. Então, existe hoje um anseio por debate, uma carência de discussão. Obviamente que depois de um tempo, começa a falar de plano diretor, dali a pouco transborda para tudo. Transborda para a política, para a cultura, transborda para o ano que vem, o que vai ser do país, para a economia. Acaba se discutindo tudo. Mas juntamos 700 pessoas convidando para discutir o plano diretor de uma pessoa. Então, é muito significativo. E com transmissão ainda. E teve gente que não foi porque preferiu ver de casa. Nem todo mundo tem disponibilidade de horário, né, de deslocamento. Vou ver de casa aqui. Então, fora a transmissão, tinham 700 pessoas presencialmente lá. Então, na minha opinião, hoje, se você se dispuser, vai juntar gente. Vai juntar gente para discutir. Sobretudo a juventude está muito disposta a discutir. Estão com medo do futuro. E não é o medo, aquele medo dos covardes, é o medo dos valentes. É o medo de quem não quer ver o país passar por uma derrocada, né? É aquele temor de falar, peraí, nós temos que nos mexer para evitar o pior. Está aí Dória, Bolsonaro, essa turma aí que... Vocês viram o vídeo hoje do Dória? Alguém viu o vídeo do Dória hoje? Eu recomendo, viu? Eu recomendo, é uma aula é uma aula de política. Você saber como é que não se deve comportar no cenário político eleitoral. É uma aula, né, de como, o que não fazer, sabe? Uma coisa impressionante o bate-boca dele com o Goldman, né? A reação ao Goldman, impressionante, né? Você vê destilando, né, aquela coisa que a gente tem que nós estamos destilando, esse povo está destilando intolerância, ódio, raiva, tudo que o país não está precisando. O país está precisando justamente um bloco majoritário que recoloque o país no trilho. Então você vê ali, né, os vídeos do Bolsonaro, os vídeos do Dória, tira o som, você não vota. Não é o que a pessoa fala. Tira o som, faz o teste. Só vê o cara falando. Você fala, pô, esse cara não dá. Só de olhar. É vestido de galinha em São Paulo. Hã?
Vestido de gari, eu vi de gari varrendo lá. Safado. Vestido de gari. Vestido de gari, varrendo lá. Safado. Mas eu estou falando isso, gente, porque nós estamos um ano da eleição. É muito pouco tempo. É muito pouco tempo. E as ameaças existem. Hoje existe uma extrema-direita no país. Porque uma coisa é você perder com um cara civilizado. Isso faz parte da democracia. A outra coisa é o risco que nós estamos correndo desnecessariamente de botar um aventureiro para presidir a República do país. Aí não dá. Aí não é alternância no poder, é risco institucional. É projeto de país de longo prazo que estaria em risco nessas circunstâncias. Então eu gostaria de encerrar por aqui, até para a gente poder debater um pouco. Né? Cada lugar que você vai é um tipo de pergunta que aparece. Né? Obrigado, gente. Para a nossa convenção coletiva devido à reforma trabalhista. Os empresários deram o INPC e com isso despertou uma grande revolta da categoria comerciária e outras categorias que estão fechando o segundo semestre, porque o trabalhador não tem a consciência da convenção coletiva que vai ser o negociado versus legislado, né? Então a ideia dos ramos era garantir a convenção para não perder as conquistas que foram anteriores. Só que a população está cobrando o índice dos trabalhadores. E a gente, automaticamente, como na política, estamos transferindo essa responsabilidade para o atual governo ilegítimo. Tanto que nós falamos que nós estamos usando esse argumento. Tá fácil para jogar com o pessoal, porque você consegue falar que é o pai da coisa. Então, a partir do momento que sente no bolso, há uma revolta dos trabalhadores. E na mesma negociação, queria até oportuno falar, os empresários, cada um representa um ramo, varejistas, supermercados, falaram na mesa, não na mesma negociação, mas no café, que você foi o melhor prefeito de São Paulo. Isso muito me surpreendeu. Eu falei, não, Haddad foi um bom prefeito aqui em São Paulo. Muito diferente dessa propaganda que a gente vê hoje. Então, os empresários hoje estão sentindo, há um ano da administração do Dória, a diferença da sua administração, que não era tão marqueteira assim, mas era eficaz. Eu queria que você comentasse um pouco referente a essa visão do empresariado. Pelo menos no nosso ramo nós fechamos 9 categorias, são 9 ramos, 9 segmentos, material de construção, supermercado, açougues. Então, na mesa de negociação foi unânime aqui na Federação, na FEComércio, e o seu governo foi bem avaliado lá, diferente do que está agora. E aí não seria o pulo do gato, essa lacuna que está do atual presidenciável, o prefeito atual de São Paulo, de dar uma desmontada nessa questão do plano dele, se juntar com o DEM e partir para a campanha presidencial. Muito obrigado. Companheiro Zezinho da Defesa Civil, lá de Carapicuíba. Todo dia eu vejo o Zezinho nas redes sociais, criticando, produzindo, né? Fazendo a defesa, muito bem. Comércio, lá na Nova. E vou dar lá. Boa tarde, companheiros e companheiras. A mesa, Valdir, grande Valdir, está oxigenando o partido na região. Valmir começou quietinho, agora está fazendo um grande trabalho no cenário. Cida, que está na oposição lá, Cida Carapicuíba. Sérgio, uma pergunta que já vou deixar para ele. Sérgio, afinal de contas, é federal ou estadual? O pessoal quer saber também. Desculpa aí. Eu já não antecipei. Haddad, companheiro aí, uma grande alegria de ver o Haddad na região, né? Nossa região aqui. O Guimarães, Tafarel, diretor. A questão é a seguinte, eu fazendo um auto-juízo aqui, um juízo de valor, o Partido dos Trabalhadores, nós mesmos, militantes filiados, somos muito duros com nós mesmos nesse longo prazo. Ficamos muito na luta interna, nos sangrando, né? Por questões da disputa interna, que também não é fácil. E hoje eu vejo que nós precisamos muito de solidariedade entre nós. Se nós nos unirmos e fizermos os debates. Por quê? Porque o Partido dos Trabalhadores, na essência, na natureza dele, ele tem o debate. Mas o debate foi muito duro. Foi muito sacrificante para nós. E hoje nós viemos aqui ver quantos companheiros, né, estão aqui vindo com dificuldade financeira, até porque são mesmo, né, mais de 35 mil. Não estou falando no cenário 16 milhões de empregados a mais, mas pensando em quem faz política, porque fazer política não é fácil, tem custo. Então muitos companheiros são desempregados, precisando
fomentar a sua casa e não fazer política, que não é fácil, Haddad. Então, eu acho que nós temos que começar a ter essa solidariedade e reconhecimento que nós estamos nessa dificuldade. Outra questão, quando você fala na coligação, ou então de estar mais afinado com os partidos progressistas. Aí eu falo, Haddad, qual é a avaliação nossa de toda essa turbulência nas cidades em geral, que nós temos governabilidade, as coligações são necessárias, e que findou essas coligações? E como será nesse futuro? Não quero nem que ser... É duro você falar isso, porque eu estou te colocando uma saia justa aqui, mas como seria esse novo governo do Partido dos Trabalhadores do futuro nosso aqui, né? E juntamente com isso que é progressista. Por quê? Infelizmente, nós estamos divididos numa situação de luta de classe. Nós não gostaríamos disso. Nós, como republicano, queria muito que avançasse a questão da soberania nacional, do país republicano, da elite, que nós chamamos de subelite, que essa elite não é elite. Ela não pensa na soberania nacional. Ela é uma subelite. Ela está entregando o nosso patrimônio, né? Então, eu queria colocar para você pensar nisso também, na questão de como lidar com isso, como nós vamos lidar, não desfazendo das coligações. E a última pergunta que eu queria dizer é o seguinte: o PT no âmbito nacional, eu vejo que a luta vai ser discutida, você colocou bem claro, questão de direitos humanos. Quem é ou não é a favor? Não é questão, além da cultura, da questão da discussão da intolerância racial. O PT não deveria, no nível nacional, isso é discussão da PED, né, interna, mas discutir aonde nós somos governo, no âmbito municipal e estadual, ter a nossa Secretaria de Direitos Humanos, todas as prefeituras e todos os governos do PT, obrigatoriamente criar a Secretaria de Direitos Humanos, até para contrapor esse estado fascista está crescendo. É isso aí, obrigado, Violeta. Obrigado. Registrar aqui a presença do Zé Roberto, do Sindicato da Construção Civil, o grande Zé, né? E do jornal Bico do Galo, né? A Folha da Região Oeste, né? Folha Oeste. Agora é o companheiro Eduardo Dias. Lembrando que depois do Eduardo está escrito Daniel e Pipoca, e a gente pede para já passar para lá. Tá? Boa tarde, companheiros e companheiras. Boa tarde aqui à mesa, na figura do Sérgio Beiro, Haddad aqui. Eu queria só fazer uma reflexão a partir da fala do Sérgio Beiro, e até que ele lembrou da UBS, até que tem a mesma trajetória, né, Sérgio? Ele está ficando velho ali, nós vamos militar na UAPA agora, nós estamos combinando aqui a chapa, mas nós somos companheiros de movimentos estudantil, secundarista, a questão da juventude vai construir na década de 80, 90. Então, mas a fala dele me chamou bastante atenção, quando ele fala e faz um elogio ao Haddad pela questão da disputa das ideias e não das estruturas partidárias, né, e as estruturas mais objetivas de poder, né. É preciso que a gente faça essa reflexão e pontuar algumas questões. Por exemplo, entender o processo político através da articulação internacional, da questão internacional. Quais interesses internacionais que fizeram com que o Brasil chegasse a esse momento que estamos vivendo, né? Porque e aí, nessa linha, qual a nossa tática de alianças? Eu entendo que a tática de aliança não é só na questão política. A estratégia nossa pode estar correta quando a gente, por exemplo, aderir a um projeto de aliança com capital nacional. As grandes empresas que surgiram, né, Camargo Correia, Odebrecht, surgem como testa de ferro da ditadura militar, oriunda lá de 68 para cá. Elas aderiram ao projeto porque sentiram que dava para ganhar dinheiro e é um projeto nacionalista e desenvolvimentista do Brasil. Hoje, essa parte do PIB está tudo na cadeia. Os representantes dele, boa parte deles estão na cadeia. O PIB brasileiro, boa parte está na cadeia, porque aderiram ao projeto desenvolvimentista que o PT implementou. Então é preciso entender, nessa perspectiva, quais são os representantes dele que deram o golpe, que traíram o projeto e deram o golpe. E qual vai ser a nossa tática de aliança para esse povo novamente, né? E saber, de novo, eu fiz a pergunta para o Rui Falcão. Dentro dessa perspectiva, quais vão ser o nosso projeto de alianças para o futuro? Com quem a gente vai ter uma tática revolucionária de se aliar aos trabalhadores ou vai compor com essa parcela da burguesia que já nos traiu? Essa é a grande questão. E aqui agradecer a oportunidade de estar fazendo a pergunta. Eu acho que o prefeito está perguntando, talvez o prefeito, nosso futuro governador, senador,
está perguntando. Se perguntar para o Sérgio aqui, eu estou quase fazendo brincadeira. Né? Sérgio, nós não pode fazer. O Haddad está perguntando se vai passar o filme aqui, o vídeo aqui. Você está sendo filmado, tá? Não tá? Maravilha. O pior é que ele cobra barato, depois o Sérgio vai pagar. Com a palavra agora o companheiro Pipoca. Por último, Daniel. Pipoca é lá do... É aqui de Osasco, mas expulsaram ele lá pro Morro Doce. Já virou presidente lá. Boa tarde a todas e a todos. Sou Pipoca do Morro Doce, São Paulo. Eu tive a honra de trabalhar com o prefeito Sejão, trabalhar com o prefeito Haddad e hoje eu estou no mandato do Valmir. Então, companheiro, eu fui candidato lá junto com o Haddad, candidato a vereador. Foi a eleição mais difícil que nós disputamos, né? Eu faço campanha em todas as eleições. Acho que a mais difícil que nós disputamos foi a eleição do ano passado. Mas, como já foi falado aqui, e nós estamos lá com o prefeito, que diz que é o acelera, mas é o prefeito Tesoura. Está cortando tudo, né? Cortou todos os projetos, todos os programas que foi criado no governo do Haddad, ele está cortando. Inclusive hoje o pessoal sente falta, a gente que está lá no dia a dia, está vendo que o pessoal está sentindo falta do nosso governo, porque está perdendo tudo, você está perdendo o leite, o vai e volta, você está perdendo todos os projetos sociais criados no nosso governo, estão sendo destruídos hoje por esse prefeito. Então o pessoal, com menos de um ano de governo, já estão sentindo falta do Haddad. Nós estamos percebendo isso aí no dia a dia. E o pessoal, semana passada, me convidaram para nossos... Pessoal, vamos discutir com a gente aí a volta do SEASA aqui, porque o pessoal estão querendo tirar o SEASA que vinha aqui para Perus. Eu falei, não, o Haddad deixou pronto para vir para Perus. Vocês hoje estão no governo, vocês têm que cobrar lá o prefeitório, que o SEAGES tem que vir para Perus. O Haddad deixou pronto lá para vir para Perus, né? Nós discutimos. Então está desse jeito, dessa forma. E a gente tem que procurar ver o que é melhor para a nossa região, né? E estamos aí. Santino é o irmão dele. O companheiro Daniel é o último e já vamos passar para lá, tá bom? Primeiro, muito boa tarde a todo mundo que está presente aqui. Em nome da vereadora Cida Carlos, cumprimentar toda a mesa, que todo mundo aqui tem a sua representatividade, são legítimos lideranças aqui da nossa cidade de Osasco, a cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. Só lembrar, Haddad, que lembrando que a pergunta que foi feita para o Sérgio, se ele é candidato a deputado estadual federal, nós estamos aqui com o presidente da macro-região, onde nós somos destroçados aqui na região, aqui na nossa macro-região. O PT ele foi limado. Hoje nós temos apenas a vereadora Cida Carlos aqui em Carapicuíba e mais uma vereadora em Muda das Artes, onde nós já tivemos um cinturão vermelho aqui na nossa macro. E as pessoas aqui, elas às vezes esquecem de olhar, de aprender com os próprios erros, porque hoje você disse uma coisa importante aqui. Quando a Dilma saiu, 9% só aprovava o governo, certo? E hoje, aprovava o governo dela. E hoje já são 17% que querem a volta do PT, que querem 19% que querem a volta do PT. Isso nós, apesar da gente saber como o PT está sendo duro, como o PT está sendo grande, não adianta a gente pensar em 2018 ou em 2020 sem a gente ter um planejamento e ver como que nós erramos no passado. Porque está aqui o meu amigo Tafarel, que é bancário dessa casa aqui, certo? O Tafarel hoje é vice-presidente da CUT em São Paulo, e eu fui secretário de comunicação da CUT de São Paulo. Em 2005 nós fomos discutir com o presidente Lula e com o ex-ministro Paulo Bernardo sobre colocar um setor de comunicação voltado para a sociedade, que devia ser um setor
no setor que não fosse público, que fosse setor comercial, certo? E nós iríamos desenvolvendo isso aí para que o governo pudesse falar com todo mundo e que os empresários pudessem também financiar, pudessem divulgar a sua imagem, mas que principalmente a gente pudesse colocar isso. E está aí o resultado. Na época, o presidente e o ministro disseram: não dá para a gente implementar. Nós criamos a Rádio Brasil Atual, certo? 98,9 FM. Nós criamos a TVT, a TV dos Trabalhadores, certo? Onde nós estamos fazendo essa discussão de alavancar, e nós percebemos que na época da retirada da Dilma do poder, certo? Da época do golpe, nós tivemos um grande problema de comunicação. E aqui está o resultado. Nós temos uma região destroçada, uma vereadora aqui em Carapicuíba, uma vereadora lá no Embu das Artes, certo? E nós não pudemos definir se o nosso Sérgio, se o nosso candidato a deputado federal ou estadual é o Sérgio, certo? Se o nosso deputado federal aqui está exercendo uma função, falando para todo mundo, certo? Olhando na rua. E qual seria a intenção agora? Como que nós poderíamos fazer a recuperação, certo? Aqui da macro-região, do estado e do país, com essa situação, onde nós não temos uma comunicação nossa, onde nós não temos um sistema de debater. Estou atrapalhando aqui. Onde nós não temos um sistema efetivo de diálogo com toda a sociedade para poder fazer mais vereadores junto com a CIDA, mais deputados estaduais e federais junto com o Valmir Pracidelli, mais pessoas capacitadas em poder trazer esse debate a todo o pessoal. E para finalizar agora, Haddad, obrigado por você estar na Casa dos Bancários, junto com o Sérgio Ribeiro, que é um grande companheiro nosso, junto com o Valmir Pracidelli, junto com o vice-presidente da CUT de São Paulo, junto com o presidente da macro-região, presidente do PT local e com a vereadora. E assim, nós construímos... O Valmir pediu para se inscrever, como nós havíamos combinado aqui, o prefeito pediu para montar o bloquinho de 5, só fazer um lembrete aqui, dizer assim, você fez a média aqui com o Sérgio, em compensação, veio para a cara do Valmir. O Valmir fez uma cara quando você fez a pergunta. Brincadeira. Mas eu vou responder o Zezinho e falar assim, ó, é que eu estou esperando a data de... Falou de Perus e do que ele está desmontando, né? Do meu ponto de vista, o marketing na política do Dória é muito eficaz. É muito eficaz, mas ele tem prazo de validade. Ele tem prazo de validade e é por isso que eu acredito que ele tem que sair da prefeitura. O Dória escolheu uma área de prioridade, zeladoria, e ele está perdendo para a gente. Escolheu uma área e ele está perdendo para a gente. Essa semana saiu matéria no Estadão, ponto a ponto. Guia e Sarjeta, 37% a menos. Limpeza de pichação, que ele fez o maior escarcel, dizendo que não tinha limpeza de pichação, 26%. Limpeza de monumento, 4%, menos, tudo para menos. Quer dizer, ele escolheu uma área para ganhar da gente e está perdendo. Então, isso vai acabar, não é possível que a população não vá se apropriando disso. Né? Você vê que a varrição de rua caiu. Ele fica com essa coisa, agora todo mundo para não sei onde. Agora todo mundo corre para não sei onde, parece jogo de várzea. Não tem um planejamento, não tem organização. A produtividade do gari está caindo, porque quando você põe todo mundo no mesmo lugar, a produtividade cai. Não tem... A varrição é uma ciência. Você tem que saber distribuir os garis pela cidade para aumentar a produtividade por homem. Quando você junta todo mundo no mesmo lugar, a produtividade cai. É isso que está acontecendo, um jogo de várzea. Né? Corre todo mundo para o lado. Para que serve o jogo de várzea dele? Para mostrar o que está fazendo. Então, para o Facebook, é uma maravilha.
O Facebook funciona pra caramba. Fala, caramba, nunca vi tanta gente fazendo. Só que é numa rua. A cidade tem 17 mil quilômetros de rua. Dá para ir até o Japão de rua de São Paulo. Não é brincadeira não, dá para ir até o Japão, se botar em linha reta. E o cara tá varrendo uma rua com o Facebook ligado. É Facebook, não é Facebook. Tudo falso. Né? Então, eu não sei quanto tempo leva para cair a ficha. Né? Mas vai caindo. Já... Né, Pipoca? Não vai caindo a ficha devagarzinho? Caindo. O cara corta o Leve Leite, corta o Passe Livre, corta o bilhete único mensal, corta o vai e volta, cortou a brinquedoteca em pré-escola, aí cortou AMA, cortou o horário de atendimento de posto de saúde. Transporte. Pô, vai cortando, cortou linha. É um monte de tesoura. Aquilo lá não é acelero, né? É tesoura. Haddad, tem uma coisa que ele aumentou, a velocidade da... E aumentou o acidente. Matou 75% mais ciclistas do que o ano passado. Tá R$100 o bujão, tá R$100 o bujão. Então, eu não sei quanto tempo leva para as pessoas perceberem o engodo, mas vai perceber. E é por isso que eu acho que ele, viu, Romero? Eu acho que ele vai sair fora, porque não dá para sustentar 2 anos de gestão Dória. O marketing não aguenta 2. Aguenta 1, e ele sabe disso. Por isso que ele tem que correr daqui. É que nem o Serra, né? Chegou uma hora que o Serra largou mão porque não viu que não ia dar pedal. O PT sabe muito governar a cidade. Olha, eu estou falando para vocês, não é? O PT sabe governar a cidade. Porque há muito tempo de troca de experiências, né? A gente começou governando cidades, a gente não começou governando o país. E a gente começou a governar o país antes de governar os estados. Então, pela ordem, a gente sabe governar mais cidades, depois o país, e agora nós estamos aprendendo a governar estados. Porque foram os últimos lugares que a gente chegou. Porque é mais complicado ganhar o estado, né? É muito mais difícil ganhar eleição estadual do que quando você tem um Lula presidencial, fica meio fácil. Mas, né? Então eu acho que o Dória é isso. O Dória tem que cair fora. E precisa sair da prefeitura. Porque senão não vai sustentar. Fiquei muito impressionado com o que o senhor falou. Eu acho que a sua visão de que o Brasil está jogando um grande jogo. Não é um jogo só interno, Dória. Você tem toda a razão. É um jogo que é o seguinte, alguém deve ter pensado assim, o que esse peão está pensando que é, quando olhou para o Lula, o que esse peão está pensando que é para botar o Brasil com esse prestígio no mundo? Imagina vocês, as grandes potências, olhar para o metalúrgico, chega à presidência e começa a jogar o jogo grande das potências mundiais. Começa a falar de BRIC, começa a falar de G20, começa a falar de cúpula árabe, América Latina, começa a falar de UNASUS, começa a falar de... Os caras acham pré-sal, montam um fundo soberano, quer montar um banco dos BRICS com moeda própria. Eu acho que nem o Lula se deu conta do quanto ele cutucou a onça, viu? Eu tenho certeza disso. Outro dia eu, ele e o Celso Amorim conversando, a gente estava indo até um dia triste, estávamos indo para o velório do Marco Aurélio Garcia, e o Celso Amorim dizia no carro para a gente, nós não tínhamos ideia de quanto nós estávamos cutucando a ordem mundial. A gente achava que a gente estava fazendo pouco, e o pouco que a gente estava fazendo estava incomodando o mundo inteiro. Mais ou menos o que aconteceu no plano doméstico. Alguém vai dizer, a gente fez pouco para os pobres, mas esse pouco que incomodou, impressionante, como as estruturas são rígidas. Você mexe um pouquinho o ponteiro das coisas, já fica o negócio, pô, tem pobre demais no aeroporto, pô, tem pobre demais na universidade, o que esses pobres estão fazendo aqui? O pouco que a gente mexeu já incomodou. No mundo aconteceu exatamente a mesma coisa. Nós botamos uma embaixada em quase todos os países da África. Nós botamos embaixada. Qual é o presidente
do Brasil que teve um olhar estratégico para a América Latina, África, Oriente Médio, BRICS. Tudo isso rapidamente, foi voando. O Lula parecia, o dia dele parecia que tinha 48 horas. Coisa acontecia muito rapidamente. Então eu acho, Eduardo, que você tem toda a razão, que aqui o jogo não é um jogo doméstico só. É uma coisa muito mais profunda sobre o protagonismo que o Brasil assumiu na era Lula e que efetivamente hoje virou um pária. Sobre o Temer, não é o que o Brasil? Ninguém nem cita o país. Antigamente um passaporte brasileiro no exterior tinha valor. Você chegava com o passaporte brasileiro, você notava a diferença de tratamento. Né? Essa questão das coligações, da disputa interna, o companheiro falou, direitos humanos e tal. Bom, eu acho que a gente, assim, a gente tem uma disputa interna, tem um lado saudável da disputa interna, quando a disputa interna se dá em torno de projeto, ela é saudável. Quando ela se dá em torno de espaço só, vai me desculpar, mas não dá. Uma coisa é você ir para a disputa interna e falar, ó, tem um ponto de vista que eu quero que prevaleça. Vou defender essa ideia. Né? Aí você vai angariar apoio de acordo com o que você pensa. Aí, eu acho que faz sentido. Eu nunca me senti confortável de pertencer a uma tendência interna. Nunca pertenci, nunca me senti confortável. Mas não é porque eu sou diferente, não. É porque eu sou igual àqueles que me levaram para o PT. Eu fui trazido para o PT por professores da USP. Meus professores. Né? Então, eu era aluno do Dalmo Dallari, do Paulo Singer, da Marilena Chauí, eu fui aluno de todos eles, aluno mesmo, sala de aula. E eu vim para o PT pela mão desse pessoal. E esse pessoal nunca se viu membro de uma tendência. Você pergunta para a Marilena Chauí de que tendência ela é, ela sabe que... Você é professora, então? Né? André, você é professora? Sou. Não sabia, não, fiquei sabendo agora. Eu era aluno, no tempo que eu estou falando, eu era aluno. Quando eu me filiei ao PT, eu era estudante, mas faz muitos anos. Mas então, mas eu não tenho nada contra quem faz parte de tendência, pelo contrário, porque cada um tem uma história. O que eu acho importante é que a pessoa que, pela origem, pelo histórico, não se filiou a uma tendência, eu acho que no mínimo merece o mesmo respeito do que quem se filiou a uma tendência. Eu não acho que eu sou um petista de segunda categoria, porque eu não sou de uma tendência. Eu não deveria ser respeitado como um militante, como outro qualquer. Né? E não, esse cara... E o pior é o seguinte, ninguém acredita que eu não sou de uma tendência. Então, o cara da CNB, eu sou mensagem. O cara da mensagem, eu estou em cima do muro. O cara não sei o que, eu falo, porra, cara. Não dá para eu militar, para eu ficar disponível para o partido, sem ter que me preocupar com isso. Eu acho que as pessoas têm que ter o direito disso, né, dentro do partido. Então, eu acho, e a mesma coisa eu falo em relação à coligação. Porque, na verdade, se você tem um campo de centro-esquerda, os partidos de esquerda são quase que tendências desse campo, não são? É mais ou menos isso, né? Então, a gente tem que ter a mesma generosidade para dentro e para fora para recompor um campo. Para recompor um campo. Então, como a situação está muito delicada, na minha opinião, eu citei PSB, PDT, PCdoB, PT, como partidos que deveriam estar fazendo uma conta nacional para verificar quem está em melhores condições de ganhar a eleição em cada estado, cada vaga de senador, né? Como vai ser permitida a coligação no que vem ainda, né? Qual vai ser a abertura que nós vamos ter para isso. Tem que fazer uma discussão sobre isso, porque depois vai terminar, supostamente. Depois vai ter cláusula de barreira, depois vai ter fim da coligação proporcional. Então, queiramos ou não vai ter espaço para 4, 5 partidos de esquerda no Brasil. Aí vai. Não vai ter. Então nós vamos ter que discutir isso já. Não adianta
escapar disso, não vai ter. Talvez tenha espaço para 2. Talvez. Para 2 tem, né? Um trabalhista, um social-democrata. Acho que por aí. Mas não vai ter espaço para 4, 5. Você tem PSOL, você tem PCdoB, você tem PDT, você tem PSB, você tem PT. E o PTP que surgiu, da onde veio esse PTP que eu não conheço? O PT é o nosso, estão imitando a gente, na verdade. Eu não gostei desse partido do jeito que estão imitando. O PT é o nosso, eles querem tomar o nosso. Não, não quero. Não, ninguém vai tomar. PTP, o que isso significa? O PTP é um partido velho, lá atrás. Gente, eu nunca vi. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, Wagner. Você vai começar a conversar já com a gente sobre como é que vai ser. Como é que a centro-esquerda vai se reorganizar sem coligação proporcional? Tem como escapar disso. Concordo com a tese do nosso companheiro que falou, não temos elite. Aqui tem gente rica. Elite é outra coisa. Elite não é gente rica. Elite é quem tem projeto nacional, quem enxerga. Isso nós não temos no Brasil. Estava se constituindo uma elite no Brasil. E ela foi dizimada. Por fim, a questão dos direitos humanos, que para mim é a base da... Direito humano, as pessoas... Direito humano tem uma longa história. As pessoas, às vezes, Direitos humanos têm uma história longa, que passa por várias etapas. A primeira etapa foram os direitos civis. Por exemplo, liberdade religiosa. Isso é um direito civil. Depois vieram os direitos políticos, que é você poder votar, por exemplo. As mulheres só foram ter direito político de votar no século XX, na maioria dos países. As mulheres não votavam no século XIX. Vieram votar no século XX. Isso é o capítulo dos direitos humanos. Então, direitos civis, quando você fala o direito negro, né? O direito à liberdade religiosa, o direito à associação, isso é um capítulo. Direitos civis. Então, quando você vê um negro sendo hostilizado pela cor da sua pele, é uma afronta a um direito civil, de todo mundo ser igual perante a lei, todo mundo ter o mesmo tratamento do Estado. Direito civil. Quando uma pessoa da matriz afro, de religião matriz afro, ou um evangélico é hostilizado, estamos falando de direito civil. Quando uma pessoa, pela orientação sexual que tem, como aconteceram 2 episódios essa semana, inclusive um assassinato, né? Irmãos gêmeos, 2 irmãos gêmeos estavam abraçados, você viu isso? 2 irmãos gêmeos abraçados, achando que era um casal gay, mataram. Mãe e filha abraçadas, foram agredidas. Então, isso nós estamos falando de direitos civis. Direito político é outro departamento. E depois disso tem os direitos sociais, que também é direito humano. Quando alguém pede creche para o filho, tem que explicar para esse povo intolerante aí, que quando fala de creche para o filho, é a 3ª geração de direitos. A 3ª geração de direitos são os direitos sociais. É você ter um posto de saúde, é você ter um hospital público, é você ter creche, é ter universidade. É a 3ª geração de direitos. Então, atacar direitos humanos, como faz a extrema-direita, é atacar um histórico de civilização, em que as pessoas foram se engrandecendo junto com a sociedade, se empoderando junto com a sociedade. Então, não adianta você achar que você vai atacar um e não vai atacar o outro. Porque é uma novela só, sabe? É uma história só. Então, quando vem de intolerância, esse pessoal intolerante que está crescendo aí na sociedade, tem que explicar para eles que eles estão atacando toda uma trajetória de civilização, né, em torno da questão dos direitos, que, a bem dizer, só a produção de riqueza pode ensejar. É porque nós temos uma sociedade produtiva que nós podemos garantir esses direitos todos. A economia é que mexe com isso tudo, né? Senão, se você não tem orçamento público, você não tem empresa, você não tem... Então é um todo que precisa ser preservado para que as pessoas possam ter os seus direitos assegurados. Então é muito importante a gente não reduzir o conceito de direitos humanos. Não.
Bolsonaro, você perguntar para ele o que é direito humano, direito de bandido. O direito dos bandidos, do cara. Ele reduz tudo, não tem compreensão histórica do que foi a luta dos trabalhadores nessas 3 etapas, que ainda não se concretizaram plenamente, tá? Cheio de gente ainda privada de coisas básicas. O direito a partir da sua perspectiva, né? Não existe uma coisa social, de proteção social. Companheiros, é isso. Muito obrigado, viu, Sérgio? Muito obrigado, Guimarães, pela acolhida. E vamos debater mais, vamos falar mais. Tem um ano aí pela frente de muito trabalho, mas eu não sei. Eu estou mais confiante do que eu estava um ano atrás. Um ano atrás, eu falava, puxa, o Brasil entrou numa rota aí que eu não sei. Mas o povo já começa a se mobilizar, as pessoas, os cientistas já começam a falar, os artistas já começam a falar, os trabalhadores voltam a se encontrar. Isso tudo é movimento, e movimento é sempre muito benéfico nessas horas. Movimento consciente, né? Não é esse movimento cego de ódio, de intolerância, é um movimento consciente, que vai crescendo na universidade e nos sindicatos. Isso tudo pode gerar coisas muito boas para nós no curto prazo. Porque a memória do que foi o Brasil está muito fresca na cabeça das pessoas. É diferente quando você fala assim, o Perón, o Getúlio, né? Você precisa ter lido história para saber, né? Para falar do governo Lula, você não precisa ter lido história, você viveu. Você viveu, o troço faz 5 anos, gente. Então, está na cabeça das pessoas. É só acionar o troço que a memória vem. E quando vem a memória, vem a força junto. Vem a força do que o Brasil pode ser e que a gente, se Deus quiser, vai resgatar. Um grande abraço para vocês. Vamos convidar o nosso companheiro Flávio, né? Porque é o nosso patrão aqui, né? Eu já todo dia que você foi mas antes, passar aqui para o companheiro Valdir para ele dar a sua saudação, que ele chegou hoje. Não, eu chego atrasado, não tem jeito de falar. Eu gosto do Valdir, uma salva de palmas para o Valdir. Haddad, qual que é a importância de participar de um evento como esse? Olha, eu acho que a sociedade voltou a se mobilizar, sabe que tem muita coisa em jogo. A partir de 18 tem 2 projetos completamente diferentes. De um lado o projeto Temer, do outro o projeto Lula, que representa uma diferença brutal de perspectiva para o Brasil. E acho que as pessoas estão se dando conta disso. Agora, vão se dar conta mais rapidamente de afastar os riscos se a gente se reunir para fazer debates como esse para, né, recobrar a memória do que foram os nossos governos e colocar o Brasil na boa perspectiva do resgate desse projeto de desenvolvimento. Acho que é um evento bastante importante, porque faz despertar nas pessoas que participam aquilo que está acontecendo no Brasil e despertar para uma visão mais ampla do que significa esse momento histórico que nós estamos vivendo. O golpe que foi dado, o interesse que se tem de destruir o nosso país, entregá-lo para o capital nacional e internacional, desmontar programas sociais importantes construídos pelo presidente Lula, pela presidenta Dilma, que ajudaram e que deram oportunidades a milhões de trabalhadores e trabalhadoras por esse Brasil afora, e colocou milhões de jovens nas universidades e que hoje tem sido relegado a ações que esse governo tem feito no sentido de privilegiar apenas o capital, apenas os empresários, apenas aqueles que sempre dilapidaram o patrimônio público. Por isso, fazer um debate aqui, ter o ex-prefeito Haddad, o Serjão, o ex-prefeito de Carapicuíba, uma figura que tem ajudado muito na elaboração de ideias políticas para o nosso partido, é muito importante. Então, todos estão de parabéns, todos aqueles que vieram, especialmente o Serjão, que foi quem organizou esse debate aqui. Boa tarde, estamos aqui na finalização da plenária que nós tivemos agora, organizada pelo Sérgio Ribeiro e também com a participação do ex-prefeito Haddad.
para nós, como militante, é muito importante, devido ao momento que nós estamos passando hoje, né, vivendo hoje no Brasil. Então é só dessa forma, nos unindo, nos encontrando, nos organizando e debatendo ideias, é que nós vamos conseguir mudar, então, a situação do nosso país hoje. Olha, na verdade o que ocorre é o seguinte, hoje nós estamos vivendo um momento no Brasil que nós precisamos consolidar a democracia. E como que consolida a democracia em qualquer lugar do mundo? Um debate de ideias. Você precisa consolidar ideias, estas ideias ganhar a sociedade e esclarecer o quanto nós temos a perder se nós não defendermos aquilo que nós conquistamos ao longo de um século. O que eles estão fazendo é retirar direitos que foram conquistados por muitos e muitos anos de luta. Então, estas reuniões, como se fosse uma trincheira em defesa da democracia. E ter o privilégio de ouvir as palavras do Haddad, que mais do que prefeito de São Paulo, ele é um grande acadêmico, um grande intelectual, pessoa que é formada em Direito pelo EG São Francisco, com mestrado na área de Economia, doutorado na área de Filosofia, tem uma visão privilegiada do Brasil e do mundo, pelo lugar que ele ocupa na Universidade de São Paulo, pela experiência que ele teve como ministro da Educação do presidente Lula, da presidenta Dilma, e por todo o trabalho que ele faz ao longo desses anos. Então, para nós, foi um momento de muita alegria, de reunir pessoas aqui de todos os cantos, né, de vários lugares, de várias cidades da região metropolitana de São Paulo. Então, foi muito produtivo. E tem uma frase do Guimarães Rosas que eu gosto muito usando, que fala assim, que é no meio dos bons que a gente fica melhor.